Ok. Ok, agora vamos ver se ele entra aqui. Laura, Edu. Oi, gente. Agora cadê o Henrique? Essa. Ele não tá entrando aqui. Ele não entrou aqui. Peraí, eu tô tentando descobrir como é que eu faço pra puxar ele pra cá. Tem que pedir. Hold on. Desculpa aí a falha técnica, gente. Só um minutinho. Estou tentando trazer o Henrique. E ele não está aqui. Hold on. Ok, so a gente está com um problema técnico aqui, o Henrique não está conseguindo entrar. Oh não, peraí, ele disse que entrou. Deixa eu ver se aparece. Henrique, eu não estou te vendo aqui na lista. Ok, já estou na sua live. Ok, então deveria estar aparecendo aqui. Henrique, dá um wave aí, dá um like que eu não estou te vendo na lista. Eu não estou te achando aqui. E... Bom, enquanto isso, gente, vocês sabem que hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as oportunidades de trabalho aqui nos Estados Unidos, porque o trabalho aqui é bem diferente do Brasil. Vocês vão notar que as posições, o pessoal que começa a tá procurando, ó, tá aqui, achei. Aceita aí, Henrique, que eu cliquei aqui no seu nome. O pessoal que está procurando já trabalha aqui nos Estados Unidos já está notando que os cargos aqui são diferentes, é tudo muito diferente, tudo é diferente. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o Henrique, que ele também trabalha aqui nos Estados Unidos, ele está na Flórida. Ei, eu misturei as coisas aqui, só um instante, espera aí. Já trabalha aqui nos Estados Unidos, já está notando, gente, Eu tava, vocês estão ouvindo o áudio aí? eu tava no computador, eu tava te assistindo, mas eu acho que você não... Aí agora eu abri no celular, agora eu consegui entrar.
Ok, ok. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir legal? Tá, eu Tá, tô... tá me ouvindo? Gente, a Wave aí, fala aí, tá dando para ouvir legal? Qualquer coisa avisa pra gente, tá? Henrique, obrigado por tomar um pouco do seu tempo, né, aqui e participar dessa live. Eu estava falando para o pessoal, você está na Flórida, eu estou em Nova York, o mercado de trabalho é diferente, né? A gente tem empresas diferentes, né? Aqui nos Estados Unidos, dependendo da cidade que você está, vão ter empresas muito maiores ou empresas menores, pequeno porte, médio porte, né? Aí você fala um pouquinho para a gente da sua experiência, que tipo de trabalho que você faz, que tipo de empresa que você trabalha e como que é o mercado aí onde você está e em que local da Flórida você está também. Tá. Eu tô pouco tempo nos Estados Unidos, tenho 3 anos, faço 4 em janeiro. Esse é meu segundo emprego aqui nos Estados Unidos. O primeiro emprego, me mudei em 2020, na verdade. E aí, em março de 2020, começou os lockdowns. Então, eu tive uma dificuldade ali no começo para conseguir emprego. Eu fui começar a conseguir meu primeiro emprego mesmo em 8 meses. Realmente, assim, teve um tempo que, durante o lockdown, que ninguém respondia mais, não abriam mais vagas. E aí eu esperei um pouco, eu reparei que em agosto voltou a ter mais vagas, aí continuei aplicando, e eu consegui um emprego, e em outubro eu comecei. Uhum. Foi uma experiência boa, mas foi uma experiência no escritório pequeno, eram 6 pessoas, que enfim, uma estrutura diferente do que onde eu trabalho hoje. Aí eu trabalhei nessa empresa por 1 ano e 8 meses. Eu cumpri meu tempo de carga horária obrigatória para o MCOR, porque eu também me inscrevi para o MCOR e eu tenho intenção de fazer as provas. Uhum. Não fiz nenhuma prova ainda. Então eu esperei completar todo o meu tempo de experiência nessa empresa para mudar. Porque meu chefe era legal, ele estava assinando tudo para mim, todas as experiências. Eu decidi aguardar esse tempo. E aí agora esse segundo emprego que eu trabalho agora já é uma empresa de Cleveland, em Ohio. Mas fala um Que eles pouquinho o que você fazia nessa primeira? Qual era o tipo de projeto que eles tinham por ser uma empresa pequena? então, eu entrei no começo trabalhando com projetos de escolas. Eles fazem, naquele escritório, basicamente eles tinham projetos de escolas, algumas escolas públicas, mas a maioria eram escolas privadas, geralmente era um prédio educacional só, acrescentando um prédio no campus escolar das escolas, né? Então era projeto escolar, projeto de residencial multifamiliar, mas eram tipo condomínios de prédios de 4, 5 andares, Uhum. não era high-rise. E commercial. E aí, quando eu comecei lá, eu fui muito honesto. Eu falo inglês, né? Tenho mestrado, mas precisava me adaptar com o sistema métrico, com o padrão de trabalho aqui dos Estados Unidos, com código de obras e tudo. Então, deixei claro quando eu consegui esse meu primeiro emprego. E aí foi boa a experiência. Eles me deixaram trabalhando muito tempo com o arquiteto das escolas. Então, eu era o arquiteto assistente dele. E foi uma escola, ele Uhum. disse bastante, ele teve paciência comigo. Nessa época foi inclusive que eu vi os seus vídeos. Eu lembro que muita coisa bateu que você falou. Primeiro, assisti os seus vídeos das medidas, da diferença das medidas. Excelente. Foi o meu passo inicial. E depois eu lembro de um vídeo seu que você falava da cultura, de como é que era o trabalho da empresa. Você falava do lunch and learn, você falava do bônus, aquelas coisas que é diferente da realidade do Brasil. Uhum. E quando eu comecei a trabalhar que essas coisas começaram a acontecer, eu lembro que você falava também do Casual Fridays, que Fridays as pessoas estivessem casual, né? Quando essas coisas foram acontecendo na empresa, eu fui lembrando tudinho. Falei, nossa, exatamente como a Dani falou, exatamente. E, então, querendo ou não, esses vídeos ajudam muito, porque ajuda a gente a se situar de como é que são as coisas aqui, né? Para você não ficar tão deslocado. Mas essa empresa, por ser uma empresa pequena, foi bom nesse sentido também. Eles me integraram muito bem, me ajudaram e eles tinham paciência comigo. Mas foi uma evolução rápida, assim. Em poucos meses eu estava já gerenciando meus próprios projetos. Aí comecei a fazer os projetos menores. E aí, por isso eu caí em commercial. Então, para fazer prédios pequenos, comerciais, de lojas, né, retail. Uhum. E aí, por conta dessa experiência que eu consegui meu emprego atual. Porque eu trabalho exatamente na área de commercial nessa empresa grande que eu estou agora. Certo. E aí foi isso.
completei meu tempo que eu queria. Então, eu tinha algumas insatisfações nessa empresa, por ser uma empresa pequena, eu queria ver outras perspectivas, né? Quando eu concluí meu tempo de experiência do NCARB com eles, eu comecei a procurar outro emprego. E aí eu arrumei esse emprego numa cidade maior, em Fort Lauderdale, e uma empresa grande, que tem sede em Cleveland e aqui, eles fazem high-rise, a maioria residential high-rise. Só que eu trabalho no setor de commercial, que eu continuo fazendo retail ou bancos, lojas grandes, assim, lojas grandes também, né? Mas foi a primeira empresa foi como tivesse me preparado para poder entrar bem no mercado. E esse, meu segundo É mais perder o medo, né? exatamente. E aí, então, meu primeiro emprego foi uma coisa de que, eu peguei o primeiro emprego que me respondeu e deu certo. Meu segundo emprego eu já pude escolher melhor. Já me candidatei para vagas melhores, para empresas melhores. E eu realmente escolhi o que eu queria. Tive muitas ofertas. E eu aprendi também como que aqui o americano negocia, né? É muito Tudo. importante na entrevista, o empregador vai te dar uma oferta, e aqui eu aprendi com os americanos também, que é muito importante a gente pedir uma contra-oferta, porque nessa contra-oferta eles avaliam a gente como a gente se sente seguro para a vaga. Então você fez a entrevista, recebeu uma oferta, você se sente muito seguro, você pede mais, e você também está sendo avaliado quando você pede sua contra-oferta. E eu aprendi isso, a negociar, e quando chegou no final que eu escolhi essa empresa onde eu trabalho hoje, eu tinha 3 ofertas em mãos, então eu consegui negociar muito bem, sabe? Eu dava print da minha oferta, pagava o nome das pessoas e caminhava para outra empresa. Olha, eu tenho essa oferta. Você cobra essa oferta? No final. E foi bom, deu certo. No final, como eu fiquei entre algumas ofertas, eu recebi uma oferta mais do que eu tinha pedido. Mas eu tinha gostado de uma outra empresa, não dessa empresa que me ofereceu mais do que eu pedi. E aí eu voltei para a empresa que eu tinha gostado mais e falei, olha, eu tenho essa oferta aqui, vocês cobrem, e eles cobriram. Aí eu aceitei. No final, eu escolhi a empresa que eu mais queria trabalhar e eu fiquei com um salário acima do que eu tinha pedido nas empresas, porque por causa dessas ofertas que tinham acontecido. Agora, vamos comparar um pouquinho. Qual que era a realidade que você tinha no Brasil em relação à oferta de emprego, É, de no Brasil, oportunidade? realidade. Assim, eu fui muito autônomo no Brasil, porque não tem emprego. Você não. Trabalhei como estagiário um bom tempo. Durante minha faculdade, 2 anos e meio eu fiz estágio. Depois que eu me formei, eu tive emprego em arquitetura, mas eram empregos assim que não pagam o seu custo de vida. Não. E aí, aos poucos, eu fui pegando meus próprios clientes e eu virei autônomo. Tinha meu MEI e eu fazia meus próprios trabalhos com meus próprios clientes, que era a maneira que eu consegui de financeiramente viver melhor do que trabalhar para os outros no Brasil. Não só financeiramente, mas é porque as oportunidades são escassas no Brasil. Vão se fechando. Você vai crescendo na carreira, as oportunidades vão se fechando, não tem mais espaço para você. E aqui eu reparei, é muito o contrário. O mercado é muito maior e existe essa hierarquia dentro do escritório. Você tem a possibilidade de crescer. Você entra num cargo, você cresce dentro da empresa. E não acontece, eu não vi isso acontecer no Brasil. E você percebeu também a diferença de funções e o tamanho da equipe que é necessária para executar um projeto? Porque nos escritórios que eu trabalhei sempre foi assim, né? A gente tem uma equipe larga, né? Tem um monte de consultores, então o arquiteto tem a possibilidade de estar trabalhando, executando diversas funções diferentes. Então ele pode se especializar em coisas diferentes e ter outras oportunidades de trabalho, né? Então, dentro dessa oportunidade que a gente tem aqui, você identificou várias possibilidades de carreira para você? Você vê que você pode escolher e mudar e fazer outra Sim, coisa e não ficar de saco cheio fazendo a mesma coisa claro. pro resto da sua É, vida? nessa empresa que eu trabalho mesmo hoje, eu escolhi trabalhar nela porque ela tinha mais de uma possibilidade. Ela tem uma área de commercial e institutional bem grande, mas tem high-rise residential, que é o oposto do que eu faço. Então, quando eu escolhi trabalhar com eles, eu pensei nessa possibilidade. Falei, eu quero uma empresa que tem mais de um mercado, porque se eu cansar de alguma coisa e quiser descobrir, não é que cansar de uma coisa, mas às vezes você sente que uma hora você para de crescer na carreira, ou você fica um pouco estagnado no escritório, fazendo os mesmos tipos de projeto. Então pensei nisso, vou para um escritório que tem mais de uma possibilidade,
E quando eu estiver estagnado ou cansado de estar fazendo a mesma coisa, que eu estou sentindo que não estou crescendo, eu posso pedir para mudar e trabalhar um pouco na outra área também. Assim. Você falou. É, e você aí você está fazendo projetos só para a sua localidade? Quais são as localizações que os seus projetos acontecem? Porque aqui em Nova York a gente fazia projetos para o mundo inteiro, né? Eu já fiz projetos para o mundo inteiro. Isso também está acontecendo para uns escritórios de arquitetura na Flórida ou eles estão fazendo projetos locais? Olha, eu acho que acontece sim em alguns escritórios da Flórida, mas não no meu. O meu escritório, por exemplo, hoje o headquarters da Flórida é maior do que lá em Ohio. E aqui na Flórida a gente faz basicamente clientes da Flórida. Uhum. Clientes de retail, eu fiz mais da metade em Sarasota, não aqui na costa leste, que eu moro aqui no sul da Flórida, né? Então, quando você está falando retail, você está falando que você está fazendo malls? Qual é o Malls. tamanho? Qual o tamanho dos malls? Qual Ai, é o tamanho dos malls que você está fazendo? Você está fazendo aqueles mallzinhos pequenos de estrada ou você está fazendo aqueles malls grandes que é um quarteirão inteiro? as duas coisas. Os mallzinhos pequenos de estrada a gente chama de apelida de strip malls, né? Uhum. Um strip, um filete de mall, né? Mas, por exemplo, esse projeto em Sarasota é um projeto grande. Tem um master plan de um centro comercial. Quando eu comecei nessa empresa, a gente fez 8 prédios para esse centro comercial. Aí agora eu estou fazendo mais 2 prédios para esse mesmo centro comercial, mas é uma área muito grande que eles estão desenvolvendo aos poucos. Então, eu acho que vai ter trabalho para commercial ali, nesse cliente, por uns 4, 5 anos ainda. É uma área bem grande, assim, que nova em Sarasota, perto de bairros nobres e construído só para como se fosse um grande centro comercial, mas com prédios. Então vai ter aquele ambiente um pouco meio de Europa, de você caminhar nas ruas entre os prédios, assim. Então você sente que você tem um certo conforto, né? Você fica tranquilo, você não fica com medo de que você vai perder o seu trabalho amanhã, porque você está vendo que está entrando projeto, né? E você vai ter trabalho garantido, não é isso? Você não fica naquela coisa assim, igual você ficava no Brasil. Ai, meu Deus, quando esse projeto acabar, o que eu vou fazer? Não é isso? Acho que tocou num ponto interessante, porque aconteceu uma coisa essa semana no meu escritório. Na minha área de commercial, eu vejo muita perspectiva. Eu estou trabalhando num projeto e eu sei qual é o próximo que eu vou trabalhar. Minha chefe, minha manager geral já me passa todos os projetos. Mas essa semana mesmo no meu escritório, eles botaram 5 pessoas em layoff. Mas eram pessoas que trabalham no residential, porque eles têm bastante cliente no residential, mas por conta do mercado agora, eles falaram que o custo de construção está muito alto e o high-rise residential eles estão desacelerando por conta do custo de construção, porque são prédios maiores, a construção é um pouco mais longa. E então aí eles continuam em residência, eles continuam com clientes com prédios menores, que são condomínios, né? E commercial, no setor que eu trabalho. E high-rise, como os clientes decidiram, eles estão com 4 projetos concluídos que os clientes não vão começar ainda. Eles decidiram não começar ainda porque o custo de material hoje está muito caro, então o custo de construção ficou muito caro. E eles estão com esse medo, enfim. Aí aconteceu essa semana na minha empresa de 5 pessoas, mas as 5 pessoas eram nesse setor de high-rise residential. Uhum. Talvez entre eles já entendiam, já percebiam que a perspectiva deles estava se fechando, que não está entrando tanto clientes novos para eles. Uhum. Mas na minha área tá o oposto, assim, tipo, Onde, onde eu trabalho, a gente costuma fazer projeção de longo termo, né? A parte de gerenciamento, porque eu já estou numa diferente. Eu trabalho de uma maneira diferente, porque como eu já tenho 18 anos de experiência, né? Então eu tenho muito acesso, eu faço muita parte de gerenciamento e já também planejamento, né? Então eu assisto muito ao meu diretor, a gente fazer planejamento de staff, né? E planejamento de quais são os próximos projetos e tal. Então, a gente tem um gráficozinho lá que a gente vê, ok, a gente precisa de tanta gente nesse momento, tanta gente naquele momento, né? Então, eu, eu tenho, a gente tem uma série de gráficos, né, que mostra, dependendo do tamanho do projeto, quanto tempo que aquele projeto vai ficar em design, quanto tempo que aquele projeto vai ficar em construção, né, para você fazer todas as suas projeções.
você percebeu que o design desses malls tem um período de entre 6 meses a um ano? Quanto tempo geralmente demora para você fazer um projeto de design, né? Só a parte de design de um mall, por exemplo? Olha, os malls pequenos, tipo os strip malls, é rápido. Coisa de 3, 4 meses a gente tem os CDs prontos. Mas, por exemplo, esse projeto lá de Sarasota inclui um master plan de um centro comercial lá. Esse master plan continua em projeto, que eles estão lançando por etapas, né? Uhum. Então, cada etapa existe um novo projeto e continua em andamento. Está em fases, né? É em fase. Exato. E cada fase está demorando o quê? Quanto tempo demora uma fase? Esse do master plan que eles definem o projeto, né, de cada etapa, demora uns 6, 8 meses cada parte. Só do... Então, E aí depois eles começam a vender leases locais, né? Quando eles começam a ter os tenants, que eles passam para a gente para fazer o projeto do edifício. certo. Então, a gente tem as duas situações. Tem situação que a gente faz projeto sem tenant, e às vezes durante aparece um tenant, e a gente tem que adaptar para o tenant. Ou às vezes faz o projeto inteiro sem o tenant e aprova sem um shell, né? Ou o contrário, ou eles já vêm com... Esse de Sarasota, eles têm vindo com tenants pra gente, já chegam com os tenants definidos para os prédios. Aquelas anchor, as grandes lojas, Sim, né? As anchor stores. isso. Exatamente, porque, principalmente as anchor stores, porque elas requerem mais, então a gente acaba tendo que mudar o projeto para elas. Elas precisam da necessidade, eles têm um pré-projeto deles mesmo, já é Isso, o estilo deles. exatamente. Por exemplo, eu trabalhei com City Furniture. É praticamente uma franquia pronta, assim. Eles já têm os plans deles definidos, as fachadas, e a gente teve que alterar nossos projetos para poder atender a eles, porque já estava fora do design que a gente tinha anterior, sabe? Assim. Porque quando a gente fez, não tinha tenant, a gente fez um prédio mais flexível, para poder receber vários tipos de opções, né? Geralmente é assim. E você vê que os clientes que vocês têm são clientes sempre que retornam, a maioria dos seus clientes são clientes repetidos, ou você está tendo muito cliente novo? Porque comigo o que acontecia era muito cliente que retornava. Então, essa empresa onde eu trabalho agora, eu também estou há 1 ano e 3 meses. Quando eu entrei mesmo, eles estavam nesse fluxo de muitos clientes novos. Tem um grande arquiteto aqui na Flórida chamado Kobe Carb. Não sei se você conhece, ele fica em Miami. Mas durante ano passado, agora estou me esquecendo se foi ano passado ou ano retrasado, caiu um prédio em Miami, não sei se você se lembra. Lembra? Desmoronou Lembra? de praia e aqui o lençol freático tem elevado muito, então tem um esforço, uma pressão de baixo para cima nos edifícios, que deve ter sido a causa daquele edifício. Enfim, quando aconteceu isso, o Kobe Corb é o cara que dava entrevista o tempo todo na TV. Então ele é muito conhecido. Ele tem um canal no Instagram também. Ele é um dos arquitetos que tem mais seguidores que eu conheço aqui nos Estados Unidos. E ele tem muitos projetos. Os projetos dele são mais de criação. Quando eu entrei na minha empresa, a gente estava pegando os clientes dele, porque ele pegou muito trabalho, não deu conta, os clientes estavam insatisfeitos saindo dele, aí tiveram boa experiência no meu escritório, estavam passando a fazer tudo com o nosso escritório. Então eu entrei nesse momento que estava cheio de clientes novos para o escritório. Assim, eles estavam aumentando as equipes, porque... E o principal era isso, a gente estava absorvendo clientes desse cara, desse escritório especificamente, porque teve um cliente que fez com a gente, deu certo, e aí foram 3 em seguida depois que saíram do Kobe Corb e passaram para a gente. Então aconteceu 2 situações. Aconteceu de projeto que já tinha design feito e aprovado para o cliente. Passou para a gente só fez CDs e permit drawings, e depois CAs, né? E aconteceu também de cliente novo que veio do Kobe Corb e começou do zero com o nosso escritório também, sabe? E uma coisa que acontecia muito aqui é ter uma disparidade de quantos projetos cada project manager ou cada designer está fazendo, né? Porque às vezes quando você é bom, quando você é rápido, eles te dão projetos demais, né? E a pessoa que não é tão boa, ela fica lá tranquila
com um projetinho só, né? Então, aquela coisa da regra do 80-20, né? Que só 20% das pessoas fazem 80% do trabalho, né? Você vê esse tipo de coisa acontecer no seu escritório e quantas pessoas tem nesse escritório que você trabalha? Você acha que é um escritório de médio porte, grande porte? O quê? Umas 200 pessoas, 300 pessoas? Não, eu acho que ainda é pequeno porte. Aqui na Flórida a gente é 25, 26 pessoas. Em Cleveland são um pouco mais, são uns 30 pessoas. Então continua sendo um setor pequeno. Pequeno, é. Agora, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando de 25 pessoas no escritório aqui, 30 no outro, e isso no Brasil, quando você começa a comparar lá, isso já seria um escritório Grande, grande, né? né? Aqui, agora que a gente está trabalhando aqui, a gente tem uma outra visão do que é um escritório grande. Claro, é. A gente, pô, aqui nos Estados Unidos tem empresas tipo a Gensler, né? Gensler, Gensler é a maior Gensler. arquitetura do mundo, enfim. A gente não Eu, tem eu trabalhei na Gensler. exatamente, a gente não tem empresa desse porte de arquitetura no Brasil, por exemplo. Então, comparando com o tamanho das empresas de arquitetura aqui nos Estados Unidos, eu trabalho numa empresa pequena, com certeza. Uhum. É isso que você falou. Tem muita empresa grande aqui. Você está com um nível de projeto, você se sente overloaded? Você sente que você tem projetos excessivos? Ou você está dando conta legal? Não, eu estou sempre no mínimo com 3 projetos ao mesmo tempo. Minha chefe gosta bastante de mim e eu encho o saco. Eu fico perguntando às pessoas, eu fico perguntando o que está acontecendo, o que os outros estão fazendo, os projetos e tal. Então, antes de ela me passar os projetos, eu já sei todos os projetos que já entraram na casa. E aí eu fico ali no pé dela, assim, tipo, mas eu acho que ela confia em mim mesmo, assim, sabe? Antes de, por exemplo, entrou um projeto novo semana passada. Eu ainda não sei do projeto, mas ela já falou que vai ser meu. Antes de me sentar e conversar e explicar o que vai ser o projeto. E essa coisa que aconteceu, essa demissão na minha empresa essa semana também, foi uma... E o pessoal que foi demitido da minha empresa, eles eram de CAs, que faz o Construction Management, né? Então, Então não era design, era construction é, administration, né? Eles estavam indo na obra e como eles não estão tendo obra, não tem como o que eles vão administrar, né? exatamente. Como a gente lá faz high-rise, o construction manager demora muito. Um construction manager de um high-rise é 1 ou 2 anos, entendeu? Então, tem equipes só para oficiais lá no escritório, porque é muita construção. E foram eles que foram demitidos, porque eles que foram mais impactados, porque foram clientes de high-rise que decidiram não construir ou segurar um pouco, porque o custo está alto no momento. Eles estão esperando o custo baixar um pouco. Mas na minha área não afetou nada. E eu continuo com meu 3 projetos fazendo, com minha lista de mais um projeto pra fazer em seguida, eu sei que não vai parar, sabe assim? Então, dá uma situação gostosa poder dormir à noite tranquilo, porque você sabe que no dia seguinte você tem Sim, trabalho. sim, sim. E me diz uma coisa, você sente que foi muito difícil essa transição Do Brasil para cá, do Brasil para cá? Ou era eu, mais medo, era mais assim, dentro da tua cabeça? eu não tive medo, eu tive dificuldade na transição, sim. Na verdade, assim, eu me preparei para vir para cá, meus pais moram aqui, eu consegui meu documento pelos meus pais. Uhum. E meus pais fizeram a cidadania, aí eles moraram aqui 5 anos, aí fizeram a cidadania, aí aplicaram pra gente. Eu e meu irmão que morava no Brasil. Nosso processo demorou 7 anos. Então, nesses 7 anos, eu tive tempo de me planejar que eu ia me mudar para os Estados Unidos. Então, fiz meu mestrado fora, tentei me capacitar em experiências no Brasil que me ajudassem aqui nos Estados Unidos. Trabalhei com clientes que exigiam inglês ou exigiam espanhol, outros idiomas, para eu ficar mais familiarizado também. Mas mesmo assim, quando eu cheguei aqui, você tem dificuldade. Por exemplo, o sistema métrico, que é a principal coisa que era um pesadelo para mim. Eu ficava imaginando assim, Sistema imperial. antes de começar, sistema imperial, exatamente, desculpa. Antes de começar, já era um pesadelo para mim. Eu pensava, como que eu vou conseguir? Eu vou chegar lá, vou ser pior do que um estagiário, que eu vou demorar muito para fazer as coisas. Mas eu lembro assim, no meu primeiro dia, quando eu fui almoçar com meus colegas, já troquei ideias sobre como digitar assim, as medidas no CAD, né? E aí, na hora, já me deram dicas de como digitar feeds e inches mais rápido. Tava fazendo muito lento, entendeu? Então, eu lembro que no primeiro dia essa conversa já me ajudou bastante. Mas eu lembro que em uma semana eu já estava desenhando normalmente. Já tinha pegado a maneira de digitar feed e inches
e já estava começando a ficar automático. O que demora um pouco mais, que eu senti, foi os padrões. Por exemplo, a gente que trabalha com arquitetura no Brasil, enfim, a gente tem medidas na cabeça. A gente sabe largura de parede, altura de pia, tamanho de porta, tamanho de janela. Essas medidas a gente já sabe de cabeça. Quando eu cheguei aqui, mesmo que em uma semana eu já estava acostumado com trabalhar com feet e inches, eu não tinha o padrão na minha cabeça. Eu não sabia de cabeça o tamanho de uma porta, o tamanho de uma altura de uma pia. Então isso vai com o tempo mesmo. Hoje, por exemplo, que eu já tenho 3 anos e pouco que trabalho aqui, eu ainda sinto dificuldade, por exemplo, com square foot, metro quadrado, né, square foot, de visualizar. Quando alguém fala para mim 25 square foot, eu falo 1.500 square foot, eu não tenho, assim, entendeu? E quando você vai fazer square foot mesmo, que você tem feet e inches, é uma dificuldade, sabe? Assim, você Sabe visualizar aquela... como que eu peguei essa parte do square feet para visualizar na minha cabeça? Foi visitando apartamento, olhando apartamento para alugar. Porque toda vez que você vai ver apartamento para alugar, ele está te dizendo o tamanho, né? Sim. Então aí você começa a entender, ok, então um apartamento de um quarto que tem 400 metros, 400 square feet, 400 square feet, é ridículo de pequeno, né? Um apartamento de 2 quartos que tem 600 square feet, ele também é um apartamento pequeno, mas dá para morar? Dá para morar. Agora, quando você vai ver um apartamento de 2 quartos que tem 1.200 square feet, aí você entende, esse é um apartamento legal. Aí, se você for começar a ver apartamento, a coisa vai começando a entrar na sua cabeça. Ele me fez lembrar, eu comprei minha casa, onde eu moro hoje. Vocês estão até vendo meu teto aqui, estou reformando minha casa essa semana, estou numa correria. Mas passei pela mesma situação. Quando eu comecei a pesquisar casa para comprar, eu fui começar a entender mais ou menos a média de tamanho de casas e eu comecei a ter uma visão melhor realmente de, se me falar 1.200 square foot, ou me falar 900 square foot, eu tenho uma noção que uma pequena e outra maior, assim, entendeu? Eu já comecei a melhorar essa visão mesmo. Mas, por Exatamente. exemplo, no Brasil a gente entrava num espaço e um espaço é 10 por 50. Você já sabe a área da sua cabeça, você já sabe mais ou menos o tamanho daquilo. Aqui eu entro no espaço, se eu souber a medida eu transformo tudo para feet, geralmente, para poder multiplicar e fazer uma área em feet, assim, arredondado na cabeça. Mas não é tão automático quanto no Brasil. O nosso sistema métrico é mais prático, eu acho, na realidade. Isso vai demorar um pouco, tá? Vou falar para você. Isso demora um pouco, mas acontece, né? Essa é uma questão do quanto que você está exposto àquela experiência, né? Quanto mais você fizer isso, mais você vai entender. Do mesmo jeito que quando você começou a procurar casa, então você já passou a ter uma ideia na sua cabeça de como que é o espaço interno da casa e do lote também, a partir das suas pesquisas e vivenciar em Claro. pessoa. Eu acho que é muito isso, vivenciar os espaços, que a gente começa a entender melhor A mesmo. gente é Entendeu? Toda razão. muito visual, o arquiteto é extremamente visual, você tem que ver as coisas para entender, né? Correto. Mas voltando ao assunto das minhas dificuldades aqui quando comecei a arquitetura, essa foi uma primeira que eu acho que foi tranquilo de passar. Rapidinho você pega as medidas, não tem dificuldade. Mas eu tive dificuldade sim com o sistema construtivo. Porque aqui realmente é muito diferente. Então no começo eu senti um pouco de vergonha no escritório, assim, de como eu não sei essas coisas. Porque realmente é um sistema construtivo diferente do Brasil. Mas se chegar aqui e falar que você tem 10 anos de experiência, quando eu vim para cá eu já tinha 10 anos de formado. E você não saber um wood frame, sabe, um light steel frame, do jeito que eles fazem aqui, dá um pouco de vergonha de imaginar que, gente, eu não sei. Então essa parte do sistema estrutural, eu tinha um pouco de vergonha de comentar que eu não sabia, e eu calado eu fui aprendendo. Você vai apanhando e vai aprendendo a situação. Então realmente foi um grande aprendizado, assim. Eu, por exemplo, trabalho com commercial hoje, eles usam uma estrutura bem misturada. A gente faz aqui na faz muita coisa com bloco, mas a gente faz muita coisa frame também, mistura as duas coisas. O insulation tem muitas opções. Aqui a gente usa uma opção barata que é fazer insulation dentro dos blocos, quando a gente tem blocos. Tem insulation do lado de fora, insulation do lado de dentro, tem insulation no meio da parede, enfim. E cada uma vai te dar um cálculo diferente para o rating, para o resultado que você tem que mostrar na prefeitura. Exatamente. Aí, essas coisas todas eu fui aprendendo aqui, porque no Brasil a gente não aprofunda nisso. A gente não tem. Por exemplo,
Quando a gente chegou no... Eu acho que porque no Brasil não tem em fácil acesso esses diferentes sistemas, né? Isso é uma coisa que eu estou sempre preocupada, porque eles têm tantas variações de sistema estrutural, sistema híbrido, sistema de laje de madeira, que é uma madeira prensada, outra tem a madeira que é vazada, outra que é madeira com insulation, outra que é madeira com não sei o que. E aí você tem os tipos de concreto diferentes, você tem os tipos de metais diferentes. Quer dizer, é uma variação tão grande que não tem como a gente ter aprendido esse tipo de coisa no Brasil. Sim, concordo. Aqui eu acho que eles têm mais opções e eles realmente misturam opções no sistema construtivo. Você não faz uma coisa igual no Brasil, que era concreto armado. É. Concreto armado, laje maciça ou laje pré-moldada, enfim. Aqui não, é tantos sistemas, tantas opções, que fica mais desafiante trabalhar. Mas é interessante, porque no fim tudo é custo. Então você aprende como trabalhar bem aquilo num custo bom para quem vai construir. Eu acho que é mais interessante aqui. Depois que você tem essa bagagem toda, você passa a entender mais de construção e fazer mais sentido as escolhas que são feitas. Assim. E eu não sei no seu escritório, mas aqui em Nova York a gente todo dia tem muita people fica shooting on us, né? Materiais novos, né? Porque todo mundo aqui nos Estados Unidos, o pessoal aí que está no Brasil, os fornecedores vêm para o nosso escritório com amostras, com catálogos e dá para a gente esses materiais para que a gente olhe, para que a gente veja. Eles fazem um almoço para a gente, onde eles fazem a apresentação do eles chamam de lunch and learn. Você vai comer e vai aprender. E, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está vendendo material novo dele. Né? Então, a gente tem tantos desses materiais que são trazidos para a gente. Às vezes, você vê um material super legal, super novo e super interessante, você quer usar no seu projeto, né? Isso já deve ter acontecido contigo, né, Henrique? Você vê aquele negócio novo, super legal. Que projeto que eu posso usar esse material? Então, por isso que eles ficam fazendo esses lunch and learn, porque as pessoas ficam tão excited, né? De ver aquele material novo, quer usar logo, quer inovar no projeto, né? Então, você recebe muitas dessas informações novas também, não recebe? Sim, isso comparado com o Brasil, eu acho que é parecido, mas a diferença é que aqui eles fazem o lunch and learn. Eles fazem a palestrinha deles no horário do almoço e pagam o nosso almoço. No Brasil, as empresas visitam a gente, deixam a amostra. Ou então, acontecia muito eventos nas empresas, ou eles pagavam ônibus para levar a gente para as empresas, ou as lojas faziam os eventos para apresentar os produtos novos. Então, é a mesma coisa, mas aqui diferente, no sentido que eles vão na sua empresa e te dão uma palestra. O que eu vejo assim, muito também, aqui tem muita parte da liability, né, de quem é responsável por cada coisa. A gente não se mete no trabalho de outra pessoa para poder não tomar a responsabilidade. E por conta também que aqui tem essa cultura de processar, né? Cada um Todo tem. mundo processa todo mundo. Você não foge daquilo. Então você aprende a não extrapolar o seu limite, a não sugerir algo que é do campo de outra pessoa. E outra coisa é que você não pode tocar num documento que pertence à outra empresa, mesmo que seja para mudar uma data, mesmo que seja para mudar uma vírgula que faltou, você tem que informar a essa outra pessoa para que eles alterem e corrijam o documento e te mande. Sim. E aí, voltando ao assunto das palestras, do Lunch and Learn, que eu reparo é que não só de entregar os materiais, os argumentos que eles usam para poder conseguirem entrar na empresa e fazer a palestra para a gente, trazer para as especificações, dizendo assim, a gente é uma referência para você, quando você precisar especificação de, enfim, cladding para fachada, a gente pode fazer suas especificações, porque no fim das contas, essa coisa dessa cultura de processo, do liability, é muito importante os specifications no projeto, né? Aquelas páginas no final ou no começo, tanto faz, que às vezes são, sei lá, 10 pranchas só de texto. Mas esses textos, muitas vezes, as empresas pagam advogados, né, da área para poder escrever esse specification,
E muitas partes desses specifications vêm desses fornecedores que fazem palestra pra gente. Uhum. Eles oferecem gratuitamente para eles fazerem o specification. Não necessariamente que você pode amarrar com uma marca, mas a maneira que é feito o specification acaba direcionando muito para algumas marcas. Assim. Então, eu vi isso, né, nos argumentos deles para conseguirem fazer palestra para a gente, tentar segurar a nossa atenção com a liability deles, assim, de que eles têm um conhecimento e eles podem estar ali como uma referência para a gente, para especificações e para essa parte de liability mesmo. Na verdade, existem 3 tipos diferentes de specifications e a gente mostra tudo isso para os alunos do Arquiteto em Dólar e em que ocasiões você deve usar cada uma delas, né, para você justamente evitar essa liability. E a gente tem alguns clientes que são super específicos e eles falam para você como que ele quer que a specification seja feita. Na verdade, a gente na maioria das empresas, a gente faz um misto, né, de proprietary e de performance, né? É o que eu vejo mais. Então, isso vai depender do cliente que você está fazendo também, né? Por aqui, muita gente fica na correria de tentar pegar cliente estadual, federal e local, né? Que seria governo federal, governo estadual e governo da cidade. Porque esses projetos, eles geralmente mantêm os escritórios rodando financeiramente falando, né? No teu escritório faz isso, você conhece escritórios aí, tem colegas que estão com escritórios fazendo esse tipo de trabalho também? Não, nesse que eu estou agora não, mas no anterior que a gente trabalhava com escolas, era exatamente como você falou. Eles tinham faziam contratos, eu não sei exatamente como funciona, mas eu acho que existem licitações com a prefeitura, eles tinham um contrato longo com a prefeitura, e não trabalhava só com uma escola, faziam várias escolas por causa desse contrato mais longo que ele tem com a prefeitura. Geralmente são licitações onde você fecha um contrato de 10 anos e você fica na rotatividade, porque eles fecham um contrato com várias empresas durante um período de 10 anos e cada uma é como se eles ficassem numa fila, né? O próximo projeto vai para essa, o próximo vai para outro, o outro vai para outro, né? E você fica ali naquela dança das cadeiras, né? E É isso, recebendo um projeto atrás do outro, mas conforme chegou a sua vez. faz uma garantia de trabalho, né? Mais Como, uma garantia de trabalho, como, exatamente, né? Isso é outra coisa que a gente vê aqui. Então, você tem não só a parte privada, como a parte do governo, que está incentivando para a nossa área ter bastante trabalho, né? Então, na sua empresa, por exemplo, tem várias funções, né? Você tem vários colegas que cada um tem funções diferentes, né? Então, quais são as oportunidades de trabalho, digamos, que uma empresa como a sua tem para o arquiteto? Quais são os tipos de trabalhos que eles têm para fazer? ó, você quer dizer assim, Você é Design Project Manager, certo? Você está falando do Design Project Manager, Construction Administration. Que outros profissionais que são arquitetos e quais são as outras funções diferenciadas que você tem no seu escritório? no meu escritório não sei, tem as pessoas iniciais que entram, tipo trainee, depois tem o job captain, o project manager. Na verdade, eu nem sei onde eu estou, porque eu sou project architect, mas para ser project architect você tem que ser Pois licenciado, eu nem sou licenciado. eu ia perguntar isso. Eu não entendo, já aconteceu isso eu conversei com outros colegas também. É muito comum numa vaga aqui eles te darem um cargo, tá? Muito bom, só que você executa uma coisa meio normal ali, não é só função. Eu não sou licenciado, mas eu faço tudo como se eu fosse, assim, né? Eu faço desde design por permit drawings, então é praticamente fazer tudo. Mas eu não sou licenciado, eu lembro que eu recebi minha oferta, aceitei, né? E comecei a trabalhar. E aí eu deixei para atualizar meu LinkedIn 3 meses depois. Eu falei assim, vou esperar ter a confirmação de que eu vou ficar aqui mesmo, depois eu vou atualizar. Quando eu fui atualizar meu LinkedIn, que eu peguei minha oferta de trabalho e fui ver minha função. Aí eu olhei assim, gente, sou Project Architect. Como assim? Eu não sou nem licenciado, eu pensei, né? Mas é isso. Então, me Mas aí, diz uma coisa: quando você foi ser contratado, que tipo de documentos eles te pediram para que você fosse contratado? Comigo, o que aconteceu? Eles simplesmente pediram meu resume para entrevista e depois pediram o número do meu Social Security. Não pediram mais nada. Contigo, o que comigo pediram? só,
eu fiz... Minha candidatura foi com CV e portfólio, né? E só, depois que fiz a entrevista, eles pedem o social. Na primeira empresa, eu acho que eles tiraram cópia do meu social. Da segunda empresa, eu só dei um número para ele. Eu acho que eles nem fizeram cópia, eu não me recordo. Ou seja, ninguém mandou você validar ou revalidar ou qualquer que seja esse nome maluco que o pessoal fala no Brasil, não é isso? Qual o nome, maluco? Diploma. Eles falam que você tem que validar ou revalidar diploma. Não, eu fiz esse processo porque eu tenho interesse de ser licenciado. Então, eu me cadastrei no NCARB, reconheci meu diploma primeiro e depois comecei a cumprir as horas e eu quero fazer as provas um dia. Ah, Mas eles então, peraí. não nada do meu diploma. Então, Nenhum dos outros. o processo que você fez não foi de validar o seu diploma. O processo que você fez foi de submeter para o NCARB Sim, o seu resumê e o seu histórico e o seu diploma. E mandou para o Board of Ed. sim. E então eles viram que era um currículo equivalente aos Estados Unidos e você passou então a ter o direito de fazer as provas, correto? Sim. Então, esse nome validar, Não existe. revalidar, obrigado. Por favor, fala de novo. Fala Não de novo. existe. Eu falo isso que é uma maneira de ficar didático para as pessoas, mas em nenhum momento eu recebi um certificado dizendo que foi validado, nada. Eu só ali no NCARB eles reconhecem que minha graduação é de arquiteto e que eu posso fazer o processo para me licenciar, ponto. Mas ele não me deu um título, um documento, nada dizendo que o meu diploma é certificado. Nem nas empresas que eu fiz entrevista, não pediram meu diploma, não pediram se eu estava escrito no NCARB, não perguntaram nada. Eu que depois que estava trabalhando na empresa, falei com o meu chefe, ó, eu quero cumprir as horas do NCARB, você assina para mim minha experiência? E ele aceitou, e, enfim. Na entrevista mesmo eu falei com ele, na primeira empresa. Então, mas ninguém me pediu nada disso. Não existe essa exigência de... Você não precisa reconhecer diploma, não precisa fazer nada disso. E para ser honesto, assim, minha experiência com os americanos, porque eu não sei outros estados, mas nessa empresa que eu trabalho, eu tenho estagiários que trabalham comigo. Não é nem estagiário, é gente formada que a gente é trainee, né? Recém-formado, né? E a maioria vem de faculdades aqui da Flórida. Vem da FAO, por exemplo, que fica em Fort Lauderdale mesmo, que essa empresa fica em Fort Lauderdale. Mas a comparação da formação deles com a nossa é muito melhor. Eles saem muito cru, eles não sabem nada, nada, nada. Aí a mesma situação que eu aprendi os sistemas construtivos daqui, eles estão aprendendo também. Saíram da faculdade e estão aprendendo na prática ali no escritório. Só que eu acho que a gente no Brasil tem uma formação mais completa, digamos assim. Eu entendo muito bem de estrutura. Então não tive dificuldade de entender os sistemas construtivos daqui. E aí, eu trabalho com essas... Era mais duas meninas que trabalham para mim no escritório. Eu tenho que ficar explicando e reexplicando as coisas para elas. Coisas que eu aprendi... Americano. São americanos. Coisas que eu aprendi agora. Tem 3 anos que eu estou vivendo aqui e eu aprendi em 1 ano essas coisas, sabe? Então, eu tenho a impressão de que a nossa formação é muito completa. Que tudo bem que estruturalmente o que domina no Brasil é concreto armado, ok. Mas a gente tem uma noção muito boa de estrutura, que facilita muito bem entender o sistema construtivo dos americanos, sabe? Melhor do que a aqui. Tanto de estrutura, quanto de solo, quanto de esforços, assim, de física, né? E eu acho até também, honestamente, bom senso. A gente pensa. Também. A gente analisa a situação. A gente acha uma solução para o problema. Claro. Mas eu, por exemplo, vou te dar um outro exemplo de ar-condicionado. A gente raramente lida com projeto de ar-condicionado no Brasil. Mas eu tive aula de conforto no Brasil, que era basicamente isso. Conforto, e muito mais difícil, porque a gente diga lá mapa solar, ventilação, tamanho das aberturas. E também tinha ar-condicionado, mas era muito pouco. Mas, enfim, aquela base que eu lembro da minha aula de conforto me fez entender com muita facilidade mechanical aqui nos Estados Unidos, ar-condicionado, né? É muito tranquilo. E eles só veem mechanical. Eles não fazem ventilação natural, eles não se preocupam com outras coisas de conforto que a gente vê no Brasil, a gente aplica nos nossos projetos, não se aplica aqui, entendeu? Então também eu percebi isso, que mesmo que cada país vai ter suas variações de sistemas construtivos, claro, óbvio, mas a nossa base no Brasil é muito boa, muito completa. Nosso currículo digamos, pelo menos eu estudei numa federal, são currículos tradicionais.
Eu, quando fiz o meu mestrado na Alemanha, eu fiquei chocado como que a graduação deles lá é muito curta. Eles fazem 3 anos a arquitetura. E aí, quando você se forma em 3 anos, você não consegue o título de arquiteto só com 3 anos. Você tem que fazer mais um mestrado. E aí, por exemplo, eu estava no mestrado lá na Alemanha, era um mestrado, tudo bem, é um modelo muito parecido com o mestrado americano, mas pouquíssimas aulas. As aulas eram 1h30, eu tinha, sei lá, 6 disciplinas no semestre. Cada disciplina era 1h30 por semana de aula só. Era muito pouca aula e muito trabalho extra, muita hora de demanda que você tem ali para fazer. Mas o tempo mesmo em sala de aula, de ensinar, era muito pouquinho, assim. E eu reparei isso, que o sistema curricular americano e europeu reduziu muito. Reduziu no sentido de talvez ser mais prático para a economia, para as pessoas se formarem mais rápido, entrar mais rápido no mercado. Você vai ter uma leva de pessoas que vai se formar só para entrar no mercado de trabalho e ser mão de obra. Você vai ter outra leva que vai se preparar melhor, que vai seguir carreira, vai ser menos e tal. Então, eles têm um modelo aqui que é um pouco mais explicado, que atende o mercado, digamos assim. E no Brasil, querendo ou não, a nossa graduação é pesada. É 5 anos, é longa, a gente vira à noite. Então, por um lado, eu concordo com aquilo, acho certo. E hoje eu vejo que eu tenho uma base muito melhor do que os americanos, a formação que eles têm aqui, sabe? E é isso, eu quero deixar essa dica para os brasileiros que têm medo, que têm vergonha, tá tímido, acha que não é preparado. Não pensa assim. Nossa graduação é muito boa. Muito. Quando você se deparar com o americano no mesmo nível que você tá, você vai sentir a diferença de como você sabe muito mais. Você tem uma visão geral muito melhor do que eles, assim, do que eu vejo. Isso eu percebi também. Gritante, na verdade, né? A diferença. Né? O que falta na gente, na eloquência da gente poder verbalizar o nosso conhecimento, a gente cobre com os problemas que a gente acha e as resoluções que a gente está trazendo para o projeto. Né? Então, isso é uma coisa que eu vi bem pesado mesmo. Então, a gente só tem mais alguns minutinhos aqui, né? Não é isso? Não cai em 1 hora? Mas eu ia só completar outra coisa que eu vejo uma diferença, não sei se foi inteiro, mas a gente tem compromisso do que a gente faz. Por exemplo, eu trabalho num projeto, qualquer probleminha, qualquer erro, eu não consigo dar continuidade ao projeto se tem uma coisa pendente. Então eu vou marcando todas as coisas pendentes no meu projeto para resolver. Eu entrego um projeto com tudo resolvido. E eu me preocupo com as coisas. E aí eu trabalho com outros colegas que eu reparo que eles estão nem aí. Então, tipo, em outro mundo, o problema não é meu, deixa outra pessoa resolver. Fazem muito isso, empurra para o outro. Entrega e fica calado até um consultor mandar de volta e falando que isso ou aquilo não pode, entendeu? Então isso também parte da pessoa, parte de como você é. Aquilo que eu te falei do 20-80, tá? Eu vou falar para você, a maioria das pessoas vai fazer isso aí que você falou, que vai deixar o outro resolver o pepino, e poucas pessoas vão realmente resolver o que tem a ser resolvido. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, você tem que saber como que você vai resolver o problema da pessoa que está te entrevistando. Porque eles não têm gente para resolver o problema deles. Eles só têm gente que cria problema. Sim, toda razão. E projeto, você vai trabalhando no projeto, os problemas vão aparecendo. E aí você não pode empacar o projeto, parar disso. Você continua desenvolvendo o projeto, mas deixa todos os problemas marcados. Você sabe que você tem que voltar e resolver eles ainda, sabe? Exatamente. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui para a gente aproveitar nesses últimos minutinhos aqui, a gente responder algumas perguntas aqui. Deixa eu olhar aqui. Daniela se formou em qual faculdade no Brasil? Eu fiz metade na Gama Filho e metade na Bennett. Terminei na Bennett, sou formada oficialmente pela Bennett. Qual o melhor estado para trabalhar aí na nossa área? Bom, depende da área. Arquiteto. Posso dar Go ahead. Empresas do norte são melhores para trabalhar. E, por exemplo, eu senti isso um pouco na Flórida. As empresas exploram bastante na Flórida, mas na Flórida tem muitas empresas que não são da Flórida. Igual onde eu trabalho hoje, a empresa começou em Cleveland, em Ohio. Então, quem tiver... E na nossa área também existe muita possibilidade de trabalhar remoto. Quem estiver procurando coisas nesse sentido. Procure empresas do norte. Estados do norte, as legislações são mais desenvolvidas.
E a cultura de empresas são melhores do que aqui no Sul. Minha opinião. Eu passei E diferente. eu também tenho, assim, para quem pessoal que vai participar do workshop, eu vou dar para vocês uma dica onde você pode ver exatamente quais são os melhores estados, quais são os estados que você ganha mais, quais são os estados que tem mais trabalho para arquiteto, engenheiro, interior design, que cada área, né, vai ter um estado que é mais quente. Então, isso eu vou mostrar para vocês no workshop. Quem não entrou no workshop, clica aí no botão, vai lá na bio e se inscreve para participar. As normas aí são muito complexas, iguais aqui no Brasil. Não é nada igual no Brasil. Bem Elas diferente. variam por região, porque você tem aqui questão de vento, questão de tornado, questão de seismic, né, que esqueci como é que fala, terremoto, né? Então tem outras coisas que a gente é obrigado, mas é aquela coisa, sempre tem alguém que vai estar te dando um resumo do pacote que a gente chama de code review do teu projeto e você vai atender aqueles requerimentos. Então é só seguir as instruções, gente. É um grande manual. O que será que eles aprenderam nas faculdades por aí? Não, realmente, aqui não se aprende muito nas faculdades, não. Vamos ver aqui. Rondon. Aqui, precisamos validar o diploma para trabalhar nos Estados Unidos? Gente, não precisa. Não precisa. Não nem existe diploma. Não existe essa história. Eu sempre falo isso e ninguém me acredita. Eu não sei quem inventou isso, na verdade, né? É porque é a nossa cultura. Então a gente tenta adaptar a nossa cultura e dizer que existe algo similar, mas não existe tal coisa aqui. Mas sim, eu ouvi dizer que tem uma galera aí na Flórida cobrando as pessoas para validar diploma, que é uma coisa que não existe, né? Então, o pessoal fica de olho nesses esquemas, tá? Aqui está perguntando quais são os programas que você usa, quais são os softwares que você usa, Henrique. Eu sempre usei basicamente CAD, CAD e Revit é o carro-chefe. Isso, exatamente. Aqui é CAD e Revit. A gente raramente tem. Eu nunca mais mexi com 3D aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Não faz outra coisa além de trabalhar. É tudo muito segmentado, como você falou, né? Então eu realmente faço só arquitetura. Eu não fico fazendo 3D ou coisas assim, ou mexendo em outros softwares. Raramente eu uso um Photoshop, quando eu vou fazer uma prancha de materiais, por exemplo. 3D eu nunca mais mexi. E é isso mesmo, é Revit ou AutoCAD. E o AutoCAD Architecture, né? Que é aquele que também desenha como BIM. Está perguntando aqui, temos que associar ao AIA? Não, você não tem obrigação nenhuma de associar ao AIA. Há trabalhos remotos com possibilidade de atuar no Brasil? Tem. Eu tenho vários alunos que estão trabalhando remoto. Dani, acredito que essa história de validação de diploma deve ser o fato de validação de diploma para visto de EB2. Gente, o EB2, você não tem que validar o diploma, você tem que traduzir o seu diploma para você fazer o seu EB. Não se valida diploma, isso não existe. Salário médio nos Estados Unidos. Olha, para o salário médio, você quer saber o salário médio, você vem no workshop que eu vou te dar uma guia completa do país inteiro, dividido por estados. Então, você vai ter todos os salários médios por estado, porque isso vai depender de onde você vai estar. Então, tipo assim, lá onde o Henrique está, tem uma média. Aqui onde eu estou em Nova York, tem outra média. Então, Flórida paga gente trabalhando na Flórida, procura empresas de outros estados que atuem na Flórida, que você vai ter um salário melhor. Exato. Inglês é requisito mínimo. Henrique, quanto que você acha que você falava de inglês quando você chegou aqui? Vamos ver. Se hoje você está, digamos que hoje você está falando 10, quanto que você falava quando você chegou? Olha, eu acho que eu sempre falei inglês muito bem, assim, mas isso não significa que eu tinha vocabulário de arquitetura. Então, por exemplo, mesmo fazendo meu mestrado fora, que eu fiz inglês no mestrado também, eu não tinha vocabulário de construção, de arquitetura. Então, no começo, realmente, você aprende muita palavra. Você pode pensar na sua realidade no Brasil. A gente faz arquitetura. Tem vários termos técnicos que quem é da área conhece. Quem não é, vai falar de comungol, cobogol, vai chamar o nome errado. Quem é da área conhece, a gente acaba no final aprendendo vocabulário de arquitetura na faculdade. E aqui é a mesma situação. Não pense que você sabe falar menos inglês que o outro porque não tem vocabulário de arquitetura. O americano também aprendeu o vocabulário de arquitetura na faculdade. Porque quem é da área conhece todos os termos técnicos de arquitetura. Quem não é,
vai ficar falando os termos errados, igual a gente fala no Brasil. As E pessoas aí, falam, depois de 2 projetos, você já aprendeu aquele vocabulário, né? cara, eu acho que até hoje aprendo, porque é tanto detalhe em arquitetura, né? Tem muita E, peça. e coisas diferentes do Brasil, mas realmente, eu acho que em um ano trabalhando na empresa, eu fiquei craque no vocabulário de arquitetura. É. Que eu não tinha. Eu Assim. vou falar para você, eu tô aqui há 18 anos, tá? E eu todo dia aprendo uma palavra nova. Eu continuo aprendendo, principalmente arquitetura, vocabulário de arquitetura. Então, essas pessoas que estão aí esperando, eu tenho que ter inglês fluente para trabalhar. O que você acha? Não precisa. E eu acho assim, para ser honesto com as pessoas, o americano é um povo simpático, aberto e recebe bem as pessoas. Eu morei na Alemanha, era o contrário. O alemão é ríspido, é calado, quer que você fale no idioma deles, não são simpáticos. Então, que realmente tem uma perspectiva diferente. A minha experiência nos 2 escritórios, tanto no primeiro quanto no segundo, as pessoas têm paciência com você. No meu primeiro escritório, as pessoas sabiam, eu deixei claro na entrevista, eles tinham paciência. Ninguém tinha vergonha nenhuma de me repetir uma palavra, explicar de novo aquela coisa. E você aprende. E quando você foi pedir demissão, você sente que o cara ficou sentido ou ele entendeu que era business, né? Era business, não tem problema. Não, o onde eu fui pedir demissão, o cara ficou meio chateado. Ele ficou me fazendo oferta. Ele primeiro me pediu 2 semanas. Aí nessas 2 semanas ele me fez 2 outras ofertas para ficar na empresa dele. E eu continuei falando não, não, não. Mas eu fiz a melhor coisa, porque quando eu mudei de um emprego para o outro, meu salário aumentou 30 mil. Meu primeiro emprego aqui foi 40 mil que eu recebi por ano, 40K, né? E em um ano eles me deram um aumento de 5%. Só que 5% foi uma sacanagem. E eu continuo falando isso, porque a inflação aqui depois do Covid está alta, está 6, 7%. Então eles estavam dando um aumento menor que a inflação. Eu Então, vou falar para você, o praxe nos Estados Unidos é dar um aumento de 3%, acabou, tá? Mas isso era antigamente, que a inflação era muito baixa. A inflação era de 2, 3 ao ano. Agora a inflação está de 5, 6, 7. Você tem que acompanhar a inflação. No Brasil é assim, o aumento acompanha a inflação. E aí, Aqui não. exatamente, aí eu fiquei chateado nesse momento. E aí, mudando de um emprego para o outro, meu salário mudou 30K, aumentou 30K. Então, realmente, mesmo com as 2 ofertas que meu ex-chefe fez, não valeria a pena. Meu salário aumentou muito mais mudando de emprego. Entendido. Então, minha experiência para as outras pessoas. É o que geralmente as pessoas fazem. Eles mudam de emprego. Eles mudam de emprego para conseguir aumentar o salário. Por isso que eu fiquei mudando de emprego bastante no início, né? Isso é uma coisa bem comum, né? Eu acho que a gente já estourou o tempo, né? Aí já... Bom, Henrique, muito obrigado pelo seu tempo. As coisas que você falou, assim, nossa, super legal, muito bacana. Obrigado por ter acompanhado o canal. Gente, o Henrique ele é administrador de um grupo de arquitetos da Flórida. Ele não foi meu aluno, mas ele seguiu lá o canal. Eu assisti vídeos da Dani no começo, quando vim para cá também. Quando ela entrou em contato comigo, eu lembrei dela na hora. E seus vídeos foram muito bons, assim. Eu lembro que trabalhando, quando eu passava pelas realidades, eu lembrava o que você tinha falado e batia exatamente, assim. Então, ajuda muito a gente se familiarizar com as coisas, se inserir mais rápido no mercado, assim. Exatamente. Ajuda mesmo. Para quem pode acompanhar e ter essa preparação antes de vir, vale a pena. Você vai chegar preparado para entrar no mercado mesmo. Legal. Então, muito obrigado, Henrique. Espero a gente ter outras oportunidades de bater os papos e atualizar a galera do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E, gente, quem está acompanhando aí, a gente vai ter uma outra live que eu vou estar postando já, daqui a pouquinho. Vou ter uma outra live na semana que vem. Temos alguns alunos que vão estar participando. Obrigado pelo seu tempo, por estar participando aqui, seguindo o Instagram da gente, do Arquiteto em Dólar. Eu espero todo mundo aí na live. Espero você também, Henrique, para você dar uma olhada nas informações que a gente vai estar dividindo com o pessoal que vai estar participando da live. Beleza. Um grande beijo. Um beijo. Foi meu prazer. Tchau. Tchau.